Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos pela manhã, que traz como finalidade esse encontro magnífico com nossos irmãos e irmãs, companheiros de jornada nesta reencarnação, e que discute temas que nos ajudam a cumprir a nossa função fundamental, que é aprender. E aprender o que é o amor. Professor. Eu gostaria de dar o meu bom dia a todos, dizendo da nossa satisfação de novamente podermos estar aqui, cumprindo com essa tarefa que nos cabe. E a nossa saudação hoje, ela vem envolta por essa frase que eu acho de extrema importância. Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Bom dia. Irmão Marcos, o seu bom dia, por favor. Bom dia, professor Zambuja, bom dia, professor Limar, bom dia aos nossos amigos telespectadores, um bom domingo a todos. Eu deixo a minha saudação dizendo que nós, seres humanos, os animais, as plantas e tudo mais que é vivo, que existe, é a prova de que Deus existe. Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo o que existe. Professor. Essa é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Não? Kardec começa toda essa obra magistral fazendo essa questão. Que é Deus? E eu devo confessar que já rejeitei alguns livros em que os autores fazem essa citação dizendo: Kardec fala o que é Deus. Para mim o livro já não serve mais, porque é totalmente equivocado. É que é Deus. Não há o artigo definido, o que é Deus. Isso não está ali dito. Está dito que é Deus. E a resposta, eu quero fazer esta observação: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe. A causa. Portanto, os espíritos estão jogando a questão para causa e efeito. Marcos. Bom, nós temos essa ideia de Deus, de que justamente esse estudo, né, dos espíritos, de que então da causa e efeito. Nós seríamos o efeito, né, o nosso mundo. E é interessante que sempre que nós estudamos Deus, eu me lembro, e isso é muito bom, me lembro do meu professor Limar, que sempre disse que nós, como seres humanos, nunca conseguimos dar vida a um inseto. O professor sempre dizia isso nas aulas. E é interessante que sempre que eu vou estudar Deus, eu me lembro disso. Então, por isso que eu disse lá no início, que nós, seres humanos, os animais, as plantas, os oceanos, as florestas, tudo isso é a prova de que Deus existe. Porque o ser humano não conseguiu, até hoje, dar vida a um inseto. Então não há prova maior, e nós somos esse efeito. Nós devemos estudar, então, a divindade, por certo que nos falta ainda sentidos, né? Como o próprio Livro dos Espíritos diz, na sua questão de número 10, nos falta um sentido para compreender a divindade, nos falta um sentido para compreender Deus. E isso é verdade até mesmo porque nós não conseguimos compreender a perfeição. Nós não conseguimos conceber alguém que seja perfeito em tudo, que tenha todas as suas qualidades no máximo. Nós não conseguimos compreender isso.
Isso que está dentro da nossa linguagem. Né? Dentro, que os espíritos dizem que foge até mesmo a nossa linguagem, algumas formas de se conceber Deus. Mas dentro da nossa linguagem nós já não conseguimos conceber, porque nós não conseguimos imaginar alguém que seja extremamente perfeito em todas as suas atribuições, né? Em todas as suas qualidades, em todas as suas... Então, um dia, conforme o nosso livro dos Espíritos, lá na questão 11 diz, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade. E os Espíritos respondem: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Nós estamos ainda, um tanto quanto no início de uma caminhada que nos levará a Deus. Mas já é possível ter uma ideia do que ele é através desses atributos que foram elencados pelos Espíritos e que serão estudados por nós hoje, professor Guilherme. Professor, irmão Marcos, conta-se que um velho árabe analfabeto orava toda noite com tanto fervor e com tanto carinho que certa vez o rico chefe de uma grande caravana chamou-lhe e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, se nem ao menos sabes ler? O fiel crente respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste, pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu. E quando o senhor admira uma joia, como é que se informa sobre a sua autoria? Pela marca do ourives, é claro. O servo sorriu e acrescentou: quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi? Pelos rastros, responde o chefe, surpreendido. Então o velho crente convidou-o para ir para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por milhares de estrelas, exclamou: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser de homens. Naquele momento, o orgulhoso caravaneiro rendeu-se às evidências e ali mesmo, na areia, sob a luz prateada do luar, começou a orar também. Professor. Muito lindo isso. Voltaire, filósofo francês, 1717, pelo menos nesse período, que se destaca na França pela crítica, né, que faz ao governo provisório, naquele intervalo entre Luís XIV e a sua saída do poder, e o filho que ainda, Luís XV, né, que ainda era muito criança e que não podia assumir. Então, nesse intervalo, Voltaire tem escritos muito significativos, ideias revolucionárias nas suas obras, nos seus livros, nos seus escritos, e ele diz uma coisa que para nós é muito interessante e que vem exatamente ao encontro dessa questão de Deus, né? Ele diz assim: olha, se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo. Olha essa frase de Voltaire. Na história em questão, essa narrativa muito importante, muito atual, esse velho caravaneiro, que não sabia ler, que não sabia escrever, um homem analfabeto, mas percebia pelos sinais a existência de Deus. Portanto, dá para nós afirmarmos que se julga uma causa pelos seus efeitos. Se julga uma causa pelos seus efeitos. Mesmo que a gente não veja
a causa. Mesmo que não tenhamos, e o irmão Marcos falava muito bem, na questão de número 10 do Livro dos Espíritos, não é? O homem pode compreender a Deus? Não, falta ali, para isso, um sentido. Falta-nos esse sentido para compreender a Deus. Então a questão que está sendo trazida aqui é a seguinte: nós não podemos ver a Deus. Nós podemos acreditar na sua existência através dos efeitos. Esses efeitos nos mostram a necessidade da existência de um Criador acima das capacidades humanas. Por quê? Porque muitas das coisas que nós temos aí não são feitas pelo homem. Então quem as fez? Então, este que as fez é que é Deus. Aliás, o próprio homem também é feito. Né? O próprio homem também é feito. Ele também é efeito de uma causa. A causa primária de tudo que existe. Deus. Muito bem. Quando a gente observa esses efeitos e através deles nós chegamos às causas. E aí nós chegamos a Deus. E é o que a narrativa nos traz. Ele não via, mas quando chega, depois de questionar aquele cidadão que o procura com aquelas questões todas, mas como tu é um homem analfabeto, tu não vês a Deus. Ele diz, olha, mas como é que a gente descobre quem nos escreveu? Ah, pela letra. Como é que nós descobrimos quais os animais que estiveram ao longo da nossa, ou próximo da barraca à noite? Ah, pelo tipo de casco, muito bem. E olhando lá para cima, para o céu, quem fez aquelas estrelas? Chame como quiser. Para nós, é Deus. Que significa o Criador. Que significa o Pai. Então, não é necessário que a gente tenha visto alguma coisa para crer na sua existência. Aliás, muitos planetas foram descobertos pelos cálculos matemáticos e depois confirmada a sua existência pelas pesquisas da ciência. Mas antes nós chegamos a isto. Se você tem um pássaro, por exemplo, voando no ar, e ele é atingido por um chumbo de uma arma, está cortando o céu o pássaro, é atingido por um chumbo. Muito bem. Qual é o nosso julgamento? O que nós dissemos? Olha, um hábil atirador atingiu esse pássaro, muito embora a gente não veja o atirador. Mas chegamos a essa conclusão. Então, Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, nós vemos os seus sinais, mais variadas formas. Na manhã que desce silenciosa, no calor do sol que nos aquece, calor do sol que permite a vida, na chuva que molha a grama, essa que corre no leito dos rios, refresca as areias quentes das praias solitárias. Em tudo a gente vê Deus. Nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco deste programa hoje. Voltamos em seguida. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Nosso programa dos domingos, que serve exclusivamente para nós pensarmos. Pensarmos sobre nós, sobre a nossa realidade, sobre essa vida maravilhosa que nós temos. Professor. O Kardec, ele é muito feliz, né? Ele diz na questão 12 do Livro dos Espíritos, ele nos diz assim, porque é por aí que nós vamos caminhar agora. Observem o seguinte: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas das suas perfeições? Olhem que pergunta. É exatamente isso. Nós não podemos entender a natureza íntima de Deus. Falta-nos um sentido para isso. Mas nós podemos fazer ideia de algumas das suas perfeições? De algumas, sim, dizem os Espíritos. O homem compreende melhor a Deus à medida que se eleva acima da matéria. Então essa condição ela é muito interessante. Há alguns anos atrás surge uma imagem muito interessante de um
retângulo colocado na posição de pé, como se um livro estivesse de pé, com duas diagonais, né, formando dois triângulos. Então esse retângulo está dividido por dois triângulos. Sendo que o triângulo cuja base maior está embaixo, é como se o livro estivesse nesta posição. E aqui nós temos então a diagonal maior, uma das diagonais maior deste livro. Muito bem. Essa diagonal maior divide então em dois triângulos. Tá? Então observe o seguinte. Nesse momento, esse triângulo de baixo, formado pela base, formado por esse segmento de reta e formado pela diagonal maior, esse triângulo aqui representa a matéria, o mundo material. E esse triângulo aqui, formado por esse outro lado, que é o segmento de reta, formado pela base superior, e por este outro cateto, que é a diagonal maior, representa o aspecto espiritual. Ora, então observem que quanto mais nós subimos, porque este é o sentido da evolução, quanto mais nós subimos, mais nós nos afastamos da matéria, porque aqui a base é maior, e quanto mais a gente sobe, menor a influência da matéria, e quanto mais se sobe, maior a influência do espírito. Então, quanto mais nós avançarmos, quanto mais nós progredirmos, melhor nós vamos entender a Deus, entendê-lo. Então, se nós não podemos compreendê-lo hoje, nós podemos fazer ideia de algumas das suas perfeições. Então nós vamos agora nos deter nisso, porque isto é o tema chamado atributos de Deus, qualidades de Deus. E a primeira delas, eu gostaria de começar falando de que Deus é eterno. O que é uma coisa eterna? Eterno é aquilo que não teve princípio. Não foi criado por ninguém. Então, nós não somos eternos, porque Deus nos criou. Tá? Nós somos imortais, nós não somos eternos. Então, Deus é eterno, ninguém criou ele. Então, se você parar para raciocinar, veja, a ferramenta da lógica, porque isso vai impactar nas religiões. Tá? Essa ferramenta ela é muito importante. Observe o seguinte, se Deus foi criado por alguém, ele não é eterno. E aí, este alguém que o criou é que é Deus. Então, a primeira questão para nós, o primeiro aspecto, o primeiro atributo de Deus, que nós não podemos fugir é esse. Deus é eterno, ele sempre existiu. Ninguém o criou. Então, é este o Deus ao qual nós fazemos referência. Observe um outro aspecto aqui. Deus é imaterial. Porque representa um Deus como um velhinho barbudo, com roupas brancas, barbas longas. Mas Deus é material? Mas a matéria não se transforma. Ela não sofre alterações. Lá na Gênesis, né, no capítulo de número 6 da Gênesis, uranografia geral, se não me engano, Kardec vai discutir a matéria. E é muito interessante. E a gente vai perceber que a matéria, apesar do número, das inúmeras substâncias que nos apresentam no mundo, ela deriva de uma única fonte, chamado o éter ou fluido cósmico universal. Muito bem. Deus não pode ser matéria porque a matéria se modifica. Sofre transformações. Se eu pegar um papel e botar fogo, eu estou fazendo uma transformação química. Então Deus não pode ser material. Tá? Da mesma forma, Deus é imutável. Por quê? Porque senão não teria estabilidade nenhuma no universo. Tá? Então Deus é imaterial. Porque se ele fosse material, estaria sujeito às transformações. Deus é imutável. Então, não teríamos estabilidade nenhuma nessas leis que regem o universo se Deus se modificasse. Então vejam, três atributos que nós podemos utilizar como ferramentas até para analisarmos as diferentes religiões. Tá? Acho que o irmão Marcos tem mais alguns desses outros atributos para... Então, irmão Marcos, segundo Allan Kardec,
falta ao homem um sentido para compreender a Deus. Como podemos entender a natureza divina? Bom, nós podemos entender a natureza divina através justamente desses atributos, né, que nós estamos estudando, bem como daquela ilustração que o professor Olimar fez aqui, do princípio de que quanto mais nós nos aproximarmos da espiritualidade ou do contato com o nosso espírito ou o que é espiritual, nós nos aproximaremos de Deus e teremos uma consciência maior do que é Deus. Seguindo nesses atributos, então, da divindade que o professor vinha elencando, nós temos que Deus é todo-poderoso. Se ele não fosse todo-poderoso, detentor de todo poder, outra pessoa teria o poder maior ou igual ao que o dele. Então, não seria Deus, né? Não teria por conseguinte, que é o próximo atributo, que é a unicidade, né? Ele é único. Ele é único por quê? Porque ele detém todo o poder, ele é todo-poderoso, ele é um Deus só, e isso até mesmo nós sentimos dentro da nossa consciência, daquilo que nós temos dentro de nós, com o que nós nascemos. Nós sentimos que há uma fonte única, provedora de tudo. Nós sentimos essa chama dentro de nós. E por fim, nós temos como um último atributo que Deus é soberanamente justo e bom. E isso nós vemos nas mínimas leis da natureza que nós temos constantes no planeta Terra e até mesmo na lei das forças do universo. Tudo se iguala, tudo se encaixa, e nós só teremos a compreensão correta de Deus, do que ele significa, se nós nos atrelarmos a isso, a esses atributos, que nada mais são do que a razão. Enquanto nós estivermos analisando Deus sobre a égide da razão, nós estaremos bem. Se toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição a isso, porque nós vemos hoje em dia muito as pessoas pregarem um Deus punitivo, né? Nós temos aí até personagens de novela dizendo, né, que Deus castigará, punirá todos os pecadores, aqueles que... Quando na verdade Deus é soberanamente justo e bom. Deus não castiga, Deus dá oportunidades, né? Deus perdoa e dá oportunidades. Oportunidades infinitas até que a humanidade consiga chegar até Ele. Em planetas diferentes. Se nós não conseguimos nesse planeta, né, nós seremos, agora que a Terra está passando por esse momento, né, nós seremos convidados a ir para um planeta mais atrasado, onde nos será dada uma nova oportunidade. Então, Deus está sempre criando e sempre oportunizando a nós todos. Não existe aquela figura, como o professor Olimar falou, do Deus velhinho, né, com aquela barba e sentado num trono. E me castiga a ideia de que às vezes eu andei visitando alguns centros espíritas que eles dizem que Deus está sentado num trono, né? Me castiga essa ideia de que Deus e o Jesus estariam sentados num trono. Quando pregaram a simplicidade, né? Enfim, se nós estivermos atrelados à razão e a verificarmos tudo aquilo que é o efeito, ou seja, nós mesmos, os animais, os planetas, o universo, e toda a perfeição que existe e que não foi criada pelo homem, nós estaremos, então, como disse até mesmo o professor Olimar, que embora não conhecendo, sabendo que foi Deus, né, pelos frutos que se conhece a árvore, a frase que é dita, né, professor? Até, professor Dr. Marcos, até um louco sabe contar as sementes que há numa maçã, mas só Deus
sabe contar as maçãs todas que há numa semente. Professor. Então, certamente, assim, essa ferramenta da razão, ela nos leva a deduzir os atributos, as qualidades divinas, né? Deus não pode ser senão sob a condição de que nenhum outro ultrapasse Deus. Deus, portanto, não pode ser Deus se for ultrapassado. Eu quero deixar uma frase que o grande escritor francês Victor Hugo disse: Deus é o invisível evidente. Gostaria de deixar essa frase para reflexão. Dr. Marcos. Bom, seguindo a linha dos franceses, né, estamos aí com Kardec, com Victor Hugo, eu vou deixar uma frase de Voltaire. O universo me espanta, e não posso imaginar que este relógio exista e não tenha um relojoeiro. Um bom domingo a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Professor. Meus queridos irmãos, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só desses atributos que a gente enunciou, ou que tem a tendência de anulá-lo, essa prática não pode estar com a verdade. Bom dia. Nós estamos então encerrando este programa de hoje, desse domingo, que falou sobre Deus. Programa difícil de ser desenvolvido, porque falar sobre Deus, acho que o poema que o professor deixou de Victor Hugo é fundamental. Deus é o invisível evidente. Tenhamos todos um excelente domingo. Bom dia. Comunicando espiritualidade.